Pai, obrigado por essa noite, por essa conferência, por aquilo que o Senhor já está falando. Já fomos tão ministrados aqui hoje, e que a Tua palavra venha agora, Pai, nos levar para mais perto de Ti, nos confrontar, nos aperfeiçoar em Ti, e que o Senhor cumpra todo o Teu propósito nessa noite, Pai, e que a glória seja Tua, em nome de Jesus, amém. Vamos ler lá Atos capítulo 5, verso 42, Atos 5, verso 42, o texto vai aparecer para você aí também na projeção, e o texto diz assim: e todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Todos os dias, de casa em casa, eles não paravam, eles anunciavam que Jesus é o Cristo. Anunciar aqui é pregar, é falar, é expor, comunicar a palavra, comunicar o Evangelho, falar quem Jesus é. Que contexto nós estamos falando aqui? Verso 41 fala que os discípulos foram açoitados, os discípulos foram ameaçados, e eles foram então ali, receberam ordens expressas para que parassem de falar desse nome, parassem de falar de Jesus. E o que o texto seguinte vai dizer? Eles não pararam, eles continuaram. Eu não sei como você reage quando as coisas vão mal para você, ou talvez quando as coisas vão bem, porque em Atos 2, ao final nós vemos quase 3.000 convertidos. Em Atos 3, nós vemos os discípulos voltando e cumprindo o propósito, anunciando a palavra, pregando no templo, pregando de casa em casa, e quando são presos, a mesma coisa acontece, eles não param de anunciar a palavra. Eu não sei você, mas quando eu leio o livro de Atos, é impossível eu não ficar com o coração incendiado. Deus se move de uma forma extraordinária, e nós vemos esse chamado para nos posicionar, para anunciar o Evangelho, para continuar aquilo que Jesus começou a fazer e ainda não terminou. Ele nos chamou para continuar essa missão, e às vezes por coisas tão pequenas nós perdemos o nosso foco e paramos de anunciar essa palavra. Eu queria fazer uma análise com você aqui sobre o crescimento e sobre o momento da igreja brasileira. Essa igreja linda, eu tenho acompanhado, eu lembro que eu vim aqui em 2018, o ministério do pastor Arthur, da pastora Thalita, assim incrível, expandindo o Evangelho, e nós temos visto coisas boas acontecendo na igreja brasileira como um todo, muita coisa boa acontecendo. E quando nós analisamos ali, desde o primeiro censo, 1872, onde havia apenas, assim, um pouco, assim, 0 ponto alguma coisa de cristãos no Brasil, evangélicos, e 97,7% de católicos. Você vai vendo essa progressão mudando, de forma que da década de 80 e 90, esse número começa a ter um salto mais significativo. Nós vemos o censo de 2010, que vamos ali para 22%, e um cara chamado José Eustáquio, um doutor em demografia na USP, ele vai fazer uma análise e uma estimativa. Em 2032, pela primeira vez, nós seremos maioria de evangélicos no Brasil, mas o número de evangélicos vai ser a quantidade mais expressiva ali na análise chamada religiosa. E isso, gente, assim, quando a gente vê isso acontecendo, é especial, a gente tem que celebrar. O Evangelho está ganhando lugar, está avançando, está ganhando gerações, a igreja de Jesus avança e é imparável. É imparável nesse contexto, quando a gente não para de pregar o Evangelho. Mas tem um número que me chama a atenção também.
Recentemente, 2022, foi feita uma análise da nova geração, pessoas entre 15 a 25 anos. Quantos aqui hoje tem entre 15 a 25 anos? Levanta a mão. Olha aí, a nova geração. Nessa análise mostra o seguinte: apesar dos números totais, você que não está nesse range de idade, não fique triste. Eu também não estou, tá? Mas eu quero fazer uma análise muito importante aqui para a saúde da igreja, da fé cristã, da nossa nação. E eu volto então para o que eu quero compartilhar com você. Gente, esse recorte ali de 2022 vai mostrar que nas grandes capitais, as metrópoles brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, o número de jovens sem religião é maior do que o número de católicos e o número de evangélicos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então você tem um quadro geral, os evangélicos crescem. O recorte da nova geração nas grandes capitais é que a nova geração não quer saber de igreja. Você vai dar uma olhada no perfil que as pessoas falam, é o seguinte: tem lá na entrevista uma mulher chamada Mariana Viana, de 21 anos, e ela diz assim: eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, acredito em Umbanda, acredito em energias e tenho muita fé, mas não gosto de igreja, não gosto da religião organizada. É aquele crente, não sei se você já viu, 100% Jesus, signo de Capricórnio, palmeirense e pula carnaval. Não sei se você já viu esse perfil. Ele meio que está dizendo assim: eu acredito em tudo, mas eu não acredito na igreja. Eu acredito em tudo, mas eu não tenho fé para ser parte de uma religião organizada. É uma marca da nova geração, descrédito das instituições. E aí, gente, nós temos um grande desafio. Você fala assim: não, vamos ganhar o Brasil inteiro e a gente avança para São Paulo, tipo uma batalha final de Armagedon, e faz uma varredura assim. Só que deixa eu te falar uma coisa. O Tim Keller, ele disse uma coisa muito importante. Ele falou assim: não importa se você está num grande centro urbano. Ele teve a sua igreja em Nova York. Ele fala assim: não importa se você está em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Nova York. Ele fala assim: a cidade está indo até você. Ou seja, o que é a realidade lá, pode ser uma realidade aqui, na minha cidade, amanhã. E o que você tem a ver com isso? Deixa eu te dizer algo aqui, eu não estou falando isso aqui só porque eu gosto de estatística. Gente, Ministério de Jovens, essa conferência aqui lotada de jovens, é algo muito poderoso para o evangelho na nossa nação. Porque isso aqui não é só a gente fazer um evento, porque todo mundo faz evento, a gente faz o nosso. Não é só para dar umas fotos bonitas, na hora que o F-Hop estava ministrando, todas as mãos levantadas, e passar um drone assim, fazer um vídeo legal para a gente colocar no Insta. Não é só ter uma igreja hype, legal, cool e interessante, para o povo ver que a gente não é um bando de gente chata, a gente se diverte, a gente, tem umas paradas legais. Ministério de Jovens vai definir, sabe o quê? Se amanhã nós teremos avivamento ou pós-cristianismo. Se amanhã o legado dos seus pastores, o legado desses que lá em 1872 estavam morrendo aqui para pregar o evangelho, o legado dos nossos irmãos, os primeiros lá na igreja primitiva, que começa um movimento imparável, vai ser um avivamento no nosso Brasil amanhã, ou se vai ser um pós-cristianismo. Gente, eu visitei a igreja do John Wesley. Sabe aquela foto que todo mundo faz lá ajoelhado e posta assim: faz mais uma vez? Era meu sonho fazer aquela foto. Só que no dia que eu cheguei lá, eu só tinha um dia para ir lá. Ainda vou ficar uns 15 dias lá, mas eu só tinha um. E aí eu cheguei, sabe o que tinha uma senhora de 80 anos de idade, coreana, cuidando do negócio. Aí ela vira para mim e fala assim: está fechado. Falei:
minha irmã, eu preciso entrar aí. Ela falou assim: se você quer entrar, arruma voluntário, porque não tem voluntário para abrir esse lugar. O lugar do avivamento virou um templo fechado, virou um museu que é aberto para visitação, que hoje está faltando voluntário para abrir mais dias por semana. Você vai na Coreia do Sul, você vai ver os acampamentos dos avivamentos de oração das montanhas, que hoje não funcionam mais para encontros de oração, são museus que cristãos visitam. Eu tenho um amigo, Lierte, que está na Nova Inglaterra, e ele tem um movimento de revitalização de igrejas lá, e ele fala assim: aqui na terra do Dwight Light Moody, o grande avivalista, eles não sabem quem ele era. A sapataria onde ele se converteu, o lugar onde era a sapataria, o lugar onde ele exerceu o ministério, a base do ministério dele, vem gente do mundo inteiro conhecer, mas aqui ninguém sabe quem ele foi, e muitas pessoas não sabem mais o que é ser parte de uma igreja evangélica. Eu tenho um amigo no Canadá, você sabe que o Canadá viveu um grande avivamento. Ele é pastor, ele falou assim: quando eu falo que eu sou pastor, as pessoas perguntam: cadê as vacas? Eles não sabem o que é ser pastor evangélico. 0,6% de cristãos, pós-cristianismo. Por que isso acontece? Porque uma geração se divorcia da outra. A lâmpada da presença de Deus, que Deus fala que não poderia apagar de geração em geração, não é acesa numa nova geração. E aí, você tem o que? Com o tempo, a igreja morre. E queridos, se nas grandes capitais já tem mais jovens sem religião do que jovens evangélicos, a gente vai para casa assustadora de 32% a 34% dos jovens de 15 a 25 anos que não tem mais religião. Eu pergunto a você: quem vai ganhar os jovens para Jesus? Eu consigo entrar na sua faculdade? Eu consigo entrar na sua sala de aula? Eu consigo trabalhar na empresa que você trabalha? Eu sei quem são os amigos que você cresceu junto? Fica em pé, todo mundo aí, por favor, de 15 a 25 anos de idade. Salvou um aqui na primeira fileira, né? Aqui não salvou também não. Mas gente, olha que coisa linda, eu queria que você aplaudisse essa galera que está na igreja, que está queimando por Jesus. E eu queria que você estendesse as mãos para eles e declarasse: a chama não vai se apagar, e o fogo vai se alastrar. Cada lugar onde eles estão será um lugar de avivamento. Será um lugar onde outros jovens, outros adolescentes vão ser incendiados pela presença de Deus. Você recebe isso na sua vida? Amém? Aleluia, eu queria que você se assentasse. Mas a gente, sabe, quando eu faço conferência com juventude, toda vez eu falo uma coisa: gente, o importante não é o evento que a gente faz, é quem a gente se torna enquanto a gente faz o evento que faz. Um grande ajuntamento sem um grande compromisso não é avivamento, é evento. A gente faz evento, mas tem que ser avivamento. Não pode ser só ajuntamento. Então, já que essa multidão de jovens separou esses dias, consagrou a Deus, fez um mega esforço para viver o que está vivendo, nós podemos fazer desse tempo um tempo de um grande compromisso com Deus. Sabe qual que é o compromisso? E aí assim, para todos nós que estamos aqui, todas as gerações, nenhum vai se perder. Você não vai começar com o coração incendiado e terminar com o coração gelado. Você não vai ser alguém amanhã: mas a igreja me feriu, fui tão machucado. A gente já sabe que não tem ninguém perfeito aqui. Você pode ferir alguém, alguém pode ferir você, e isso não é novidade. Agora, onde está o seu amor por Jesus? Se você entra numa igreja e não é por Jesus, você sai por qualquer outro motivo. Nós estamos aqui por Jesus.
Nós estamos aqui por aquele que morreu e ressuscitou por nós. Nós estamos aqui por aquele que tem poder para salvar. Nós estamos aqui pela igreja dele. Foi ele que fundou isso aqui, gente. Então, assim, não vai se desviar em nome de Jesus. Agora, apenas não se desviar é muito pouco, não é? Imagina, terminou a faculdade, o que nós vamos celebrar? Vamos fazer uma festa porque ele não desviou. Olha que crente, olha que feita, gente. Eu sei que na verdade, a gente tem que celebrar, mas é pouco, tá? É pouco pelo poder de Deus que está em você. É pouco quando a gente vê o exemplo desses primeiros cristãos, que eram imparáveis com Jesus. Desde, sabe, eles eram perseguidos, eles tinham que pagar com a própria vida, para serem verdadeiros na sua fé. É pouco. Então vamos fazer pelo menos 2 compromissos aqui. Ninguém vai se desviar, e todos vão trazer pelo menos mais um para Jesus esse ano. Amém ou amém, gente? Quem faz esse compromisso aqui? Pelo menos mais um para Jesus, e ninguém vai ser um desviado do Twitter falando mal da igreja. Em nome de Jesus. Porque não dá para viver outra coisa. Quando nós vamos para o livro de Atos e nós vemos o que eles viveram, eu gosto do que o Eugene Peterson falou. Olha só, a história de Jesus não termina com Jesus, continua na vida daqueles que creem nele. O sobrenatural não termina com Jesus. Lucas deixa claro que esses cristãos, sobre quem escreveu, não eram espectadores de Jesus, assim como Jesus não era um espectador de Deus. Deus agindo neles, Deus vivendo neles, o que evidentemente quer dizer Deus vivendo em nós. O tema dessa palavra é: não somos espectadores de Deus. Sabe, gente, nós não podemos transformar a igreja num negócio de espectadores. Não podemos. Às vezes, é só Jesus aparecer que a gente quer fazer uma tenda no monte e não sair de lá mais nunca. Como aconteceu em Mateus 17. Então, nós temos que nos posicionar, porque essa fé prática, essa fé ativa, essa fé que não tem apenas algumas horas do nosso domingo, mas tem a nossa semana inteira, essa fé que não é do culto forte, é a fé da segunda relevante também, essa fé que ganha toda a nossa vida, e nós não paramos de anunciar, gente, é anunciar, porque nós não somos espectadores. A palavra de Deus vive em mim. Jesus, Ele vive em mim. Se eu o conheço, se eu realmente ando com Ele, eu vou viver grandes coisas com Ele. É essa fé que vai nos levar a esse avivamento imparável. É essa fé que vai nos levar à volta de Jesus. A gente vai anunciar a todos até que Ele volte. Gente, Jesus morreu, ressuscitou, mas quis voltar. Aí quando Ele voltou, Ele se mostrou aos discípulos com o corpo da ressurreição, mas Ele deixa uma missão. Se Ele volta para deixar uma missão, é porque essa missão é importante, sim ou não? Ele não fala assim: agora é para os pecadores entrar na igreja, é isso que Ele fala? Ele fala: vai e prega o evangelho a todas as pessoas. Quem aqui é salvo, gente? Por que a gente não está no céu ainda? Por quê? Fala: é para eu casar, pastor, não casei ainda. É para isso? A gente falou assim: é isso, amém? Você não está aqui ainda porque você precisa pregar o evangelho para alguém. É isso. Agora, o Francis Shelley fala uma coisa muito legal. Ele fala assim, que as coisas mais fáceis de entender na Bíblia são as mais difíceis de serem praticadas. Eu já vi muita discussão teológica na internet. Você já viu? Apocalipse. Inclusive tem um assunto em alta aí sobre Apocalipse. Foram discutir Apocalipse em algum lugar meio diferente, né?
Meu Deus. Eu vi um comentário assim: conhecemos as duas mulheres mais poderosas da terra. Uma que sabe a data do Apocalipse, a outra que tem o poder de anular o Apocalipse. Meu Deus. Mas voltando para o nosso assunto aqui, antes que eu me empolgue. Quando você vai para lá discussão teológica, se discute Apocalipse, se discute linhas teológicas. Aí quando você entra lá nas discussões, você lê os comentários. A gente coloca assim: entrei só para ler os comentários. Você já fez isso? Fala a verdade. Eu nunca vi uma discussão da grande comissão. Nunca vi. Estamos discutindo para entender. Vão e pregam o evangelho a todas as pessoas. Você já viu? Não tem. Por quê? Porque é fácil de entender. Mas a gente está praticando. A gente está falando de Jesus onde a gente está. Essa é a grande questão. Então eu queria aqui falar de 4 pensamentos, 4 máximas que você tem que ter em mente quando você vai cumprir esse compromisso que a gente falou aqui. Não vou me desviar, vou trazer mais um para Jesus, e aqui nesse lugar, aqui nessa cidade, aqui nesse estado, aqui nessa nação, no mover do que Deus está fazendo nessa terra, não será pós-cristianismo, será avivamento. Então 4 máximas para você ter em mente enquanto você não para de anunciar o evangelho. Primeira, somos todos improváveis. Somos todos improváveis. Todos nós somos improváveis, porque tem gente que está esperando estar mais bem preparado para começar a sua missão, para anunciar o evangelho. Aí quando nós vamos lá para Atos 4, verso 13, diz assim: os membros do conselho superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Os caipiras na capital pregaram e arrebentaram. Qual que era o diferencial? Estudaram muito? O diferencial é que eles tinham sido companheiros de Jesus. Eles tinham intimidade com Jesus. Gente, Lucas escreve o livro de Atos para um amigo chamado Teófilo. Teófilo é um nome grego. Lucas também é um nome de origem grega. Então é o discípulo de Paulo. E agora num tempo de massiva perseguição, num tempo que o imperador de Roma queimava cristãos nos postes à noite na cidade de Roma para iluminar as ruas. Se ele fala uma pessoa que, se ele entrega a alguém, um amigo, ele manda uma carta para essa pessoa já tem uma sentença de morte. Então muitos estudiosos acreditam que na verdade o livro de Atos não foi escrito para uma pessoa chamada Teófilo. Foi um codinome com um significado. A palavra Teófilo, o nome Teófilo significa amigo de Deus. Provavelmente o livro de Atos foi escrito aos amigos de Deus espalhados pela perseguição geograficamente naquele tempo, e aos amigos de Deus espalhados na história, aos amigos de Deus também em 2024, aqui no estado do Pernambuco, aqui em Paulista, onde Deus está falando: ei meus amigos, eu te chamei não para ser um espectador, eu te chamei para fazer história comigo. É um chamado de Deus. Tem amigo de Deus aqui ou não? Você é um amigo de Deus chamado para fazer história com Ele. Eu não sei qual que é o seu currículo, não sei onde você cresceu, onde você viveu, eu não sei, você tem um sotaque, você fala mais bonito que eu, você sabe, eu não sei qual é a sua história, mas eu vejo Paulo, que era a instrução perfeita. Escolhe um mestre de Israel. Se você chegar nos melhores, da mais alta posição, era o mestre dele. Se você vai para a escola greco-romana, ele também ia bem lá. Ele fluía em diversas culturas e ele também foi alguém que Deus usou. Mas o diferencial não era a sua formação, é que ele também andava com Deus. Mateus, mesma coisa. Tanto Mateus quanto Paulo, quanto Tiago e João, quanto Pedro, que as cartas dele tinham erro ortográfico.
O diferencial era a intimidade com Jesus. Em nome de Jesus, o seu diferencial, aonde você estiver, vai ser a presença de Deus. E aí, seremos todos improváveis. Os que tiveram algumas oportunidades diferentes, aqueles que não tiveram tantas, todos vão andar com Jesus. E isso não é um convite para a ignorância, é um convite para você abraçar a presença de Deus aonde você estiver. Amém? Gente, eu queria mostrar para vocês a foto da Carmen, uma ministra da nossa igreja. Ela é uma ativadora do sobrenatural, serve nas frentes de missões, lidera uma das frentes de missões da igreja. Eu queria mostrar uma foto dela com seu filho, Vitão. Eu pedi para ela autorização para compartilhar esse testemunho com vocês. Assim, o Vitão, ele fez sexta-feira passada 25 anos de idade. Só que ele teve uma meningite aos 8 meses. E ele foi acometido ficou com uma sequela de uma deficiência mental grave. Então ele cresceu com muita dificuldade, ele tem dificuldade de locomoção, ele tem dificuldade para falar. Ele tem ali uma idade real por cerca de 3 a 4 anos de idade. E ele assim, ele está em todos os ambientes da igreja. Eu já preguei nos juniores, ele estava lá, já preguei nos adolescentes, nos jovens. Se o Vitão está no ambiente, na hora que você faz o apelo, de algum lugar do além, você ouve ele falando: quem quer aceitar Jesus? Ele, eu. E aí outros já embalam e vai também. Ele assim, tem muito carinho no nosso meio. E ele frequentando esses ambientes, a mãe dele na igreja, ele participou de muitos workshops de evangelismo, workshops do sobrenatural. E ele entendeu que ele também podia compartilhar o evangelho. E aí ele ama a revista de carros. E ele ama a revista lá, 4 rodas, ele ama essas revistas, carrinhos de Hot Wheels. E aí, um belo dia ele começa com muita dificuldade, a recortar um carro. E a mãe dele ajuda, as pessoas que cuidam dele. E ele pede para escrever versículo atrás. Ele foi aprendendo os versículos, a mãe dele ensina para ele participa dos cultos, e ele participou do workshop e ele entendeu versículos que falam do evangelho. E ele então pede para escrever, e ele é mais alto que a Carmen, e ele puxa ela, e ela vai ter que ir às vezes. E às vezes no meio da rotina, ele sai de casa com ela, pede para pegar o carrinho recortado com versículo atrás, faz ela parar para conversar com alguém, pede para ela ler o versículo, entrega para a pessoa, às vezes tem algo conectado, tipo uma palavra de conhecimento, e Carmen começa a contar testemunho de gente que é curada, de gente que aceita Jesus, porque o Vitão está pregando o evangelho. Com toda a limitação dele, ele entendeu que pode ser usado por Deus. Ei, eu quero te perguntar, qual que é a minha desculpa, qual que é a sua desculpa? Aonde a gente não pode compartilhar a nossa fé? Será que a gente tem compartilhado nas nossas redes sociais? Acho que às vezes para compartilhar vai ter que remover algumas fotos lá que não são tão compatíveis, né? Meu Deus. Tem que ficar mais coerente a parada, então. Será que eu tenho falado no meu trabalho? Aí vai ter que parar de, ofender algumas pessoas. Na faculdade tem que parar de colar na prova. Será que eu tenho... Porque assim, gente, o que nos impede? Então, quando vamos para a Bíblia, pessoas que tiveram encontros com Deus e foram transformadas, seja por questões do seu passado, seja por alguma coisa que para a sociedade é mal visto. Aqui, nós vemos aqui pessoas, uma breve lista que Deus usou na Bíblia, olha só. Abraão era velho demais, Jacó era inseguro e mentiroso, Lia era rejeitada, José foi injustiçado, Moisés era gago, Gideão era pobre, Raabe tinha sido prostituta no passado, Davi tinha caído em adultério, Elias teve tendência suicida, Jeremias lutou com a depressão, Jonas lutou com a rebeldia e teimosia, Noemi veio de uma tragédia e morte do seu marido, João Batista era no mínimo excêntrico. Aí, você que é esquisito, você pode ser usado por Deus também. Pedro era impulsivo e traiu Jesus.
Marta era ansiosa demais, a samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era corrupto, Tomé era cético, Paulo perseguiu cristãos para matá-los, Timóteo era tímido, inconstante e doente, tinha várias enfermidades. Deixa eu te dizer uma coisa, todo santo tem um passado, mas todo pecador tem um futuro. Aleluia, aleluia. Todo santo tem passado e todo pecador tem futuro. Quem somos nós? Somos improváveis de Deus, que temos um passado anunciando o futuro aos pecadores que Jesus está encontrando nos nossos dias. Aleluia. É isso, não podemos ter desculpas. Segundo, vamos lá, o que eu tenho que ter em mente enquanto eu vou? O evangelho jamais pode ser trocado por uma estratégia. O evangelho não pode ser tirado de lado porque a gente tem uma estratégia mais poderosa do que o evangelho. Eu não posso usar técnicas de neurolinguística no lugar do evangelho. Eu não posso usar o meu conhecimento, a minha persuasão no lugar do evangelho. Eu não posso fazer algo porque é brilhante, é criativo, ou sabe, algo que eu estou depositando muita fé e aquilo vai ser o que vai salvar. Tem gente que se sente assim, muito, é só isso, parece que está indefeso, porque está falando algo que as pessoas não vão aceitar. Meu amigo, se é o evangelho, você tem que entender uma coisa, não é você que salva, é o evangelho que salva. Quer cumprir o seu propósito? Se posicione, o evangelho salva. Não é você que trabalha e é brilhante, e o evangelho finalmente cumpre o seu propósito. Não, é o evangelho que salva. Lá em Romanos 1,16 diz assim: eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Queridos, eu me lembro de uma vez que eu estava no último ano de faculdade. Parte da minha faculdade eu fiz dentro de uma faculdade de artes, dentro de uma universidade federal. E, sabe, era um ambiente bem interessante. Tinha umas rodas, tinha umas fumaças ao redor, assim, sabe? Uma galera cantando um louvor lá do Raul Seixas, era um negócio... Eu prefiro ser, aquela, sabe aquele? E cada assim, tinha umas coisas que eu prefiro nem falar. E eu entrei na faculdade desviado, sou filho de pastor, entrei desviado, me desviei na adolescência, mas graças a Deus, lá no final, eu sou um desviado que não deu certo. Se você é um desviado que a sua mãe ora muito, não vai dar certo esse negócio. Então sou eu, entendeu? E aí no final, olha aí, fui desviar, acabei virando pastor, não tem como. Aí no final do primeiro ano, eu volto para Jesus e começo ali querer recuperar o tempo perdido, pregar para os meus amigos na sala. E já naquele último ano, sabe quando o professor não aguenta mais você? E você não aguenta mais voltar na faculdade? Aquele último ano, gente, tem uns trabalhos lá que você fala qualquer coisa e passa, não é? Eu não estou desvalorizando nada do meio acadêmico aqui não. Minha esposa que é mais dedicada, né, ela vai falar depois que isso aqui não é uma boa instrução. Mas vamos lá. Use com moderação, tá? Tem umas matérias ali no final, tipo assim, eu estava uma matéria de ética, eu tinha que apresentar um trabalho de ética. Aí entrou lá, ética religiosa. Você tinha que escolher um assunto. E aí... eu escolhi esse assunto porque eu falei, eu vou pregar para a sala inteira. 10 minutos de apresentação, eu li 10 minutos de pregação. Nunca tinha pregado na igreja. Falei, 10 minutos aqui já vai ser top. E aí eu fui empolgado, só que aí eu peguei lá e usei o Nietzsche, o Sartre, para as frases, me empolguei com aquele negócio de usar uma poesia ateniense, comecei a fazer toda uma argumentação para entregar lá o recado. E eu me lembro que quando eu entreguei aquele esboço para o meu discipulador, e eu falei para ele o que eu queria fazer, ele percebeu algo que eu nunca esqueci o que ele me disse. Ele falou: Marcos, não é a sua capacidade de estruturar um pensamento, expor num contexto ali cheio de técnicas, sabe, que vai levar você a cumprir o seu propósito. Você precisa pregar o evangelho. Eu falei, como assim? Ele falou, boas novas. O homem pecador, miserável, afastado de Deus,
Um único Cristo que salva, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou, que vai voltar. Eu fiquei olhando para ele, fiquei pensando, é porque ele não estuda na minha sala de aula, por isso que ele está falando isso. Eu acho que ele já desistiu de mim, já está me entregando já para o sacrifício lá na sala. E aí, aquilo mexeu comigo, eu comecei a pensar, eu fui orar. E aí eu repensei tudo que eu ia falar e eu voltei com uma pregação simples do Evangelho no contexto do trabalho. Tem que ser no contexto do trabalho. E aí então, quando eu vou falar, foi uma coisa meio assim, foi uma coisa interessante. Porque assim, de fato, teve gente que rejeitou. Eu lembro de um olhar assim que eu nunca esqueci, parece que a pessoa queria voar no meu pescoço. Algumas pessoas agradeceram depois, os crentes, mas eu queria falar para o não crente. Até que algumas pessoas falaram, foi muito interessante o que você disse. Outro falou, Deus está falando comigo. E obrigado por você compartilhar essa exposição que você trouxe. E ali, gente, dali startou uma espécie de movimento. Eu levei 3 amigos para um acampamento de igreja. Só que a minha igreja era uma igreja de bairro, Assembleia de Deus, que tinha menos de 70 pessoas na igreja. E lá vou eu levando os meus amigos da Universidade Federal para o acampamento de igreja. E gente, o povo voltou queimando por Jesus. Eu lembro quando começou a sexta-feira à noite, começou com um irmão fazendo revelação, eu queria sair correndo. Mas a revelação pegou o pessoal também, e eles foram curados. O Evangelho começou algo no coração deles. E eu me lembro que 2 anos depois eu estava já lá em São José dos Campos. Eu tinha me mudado, saí de Goiânia, fui para São José. E aí eu recebi um e-mail de um amigo que estava na sala de aula. E ele falou, Marcos, eu quero te agradecer porque você não se envergonhou de pregar o Evangelho. Deus começou uma obra na minha vida naquele dia. Deus continuou falando comigo, e eu quero te dizer algo, não tem ninguém na minha família que é convertido, mas nesse domingo eu vou me batizar nas águas, e eu quero te agradecer porque você não se envergonhou de pregar o Evangelho. O Evangelho é poder para salvar, aleluia, aleluia. E esse amigo assim, ele é brilhante na área da comunicação, da publicidade, do design, ele ganhou vários prêmios já. E hoje, ele além disso, ele é um designer de igreja, que Jesus salvou, fez a capa do meu livro, o último. Sabe por quê, gente? Porque a gente entrega tudo para Jesus, o Evangelho faz isso com a gente. Então não se envergonhe de pregar o Evangelho, prega o Evangelho onde você estiver. Terceiro, o nosso compromisso não é com o resultado, o nosso compromisso é com Jesus. João 17 fala, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Queridos, olha só, nós fomos enviados por Jesus. Por que os discípulos tiveram sucesso? Um dia pregou, no outro dia Paulo prega em determinado lugar, tem que sair correndo, vai apanhar. Outro dia ele prega, os discípulos pregam, são açoitados, e eles continuam pregando sem parar, porque o compromisso não era com o resultado, o compromisso era com aquele que nos enviou, aquele que morreu por nós, aquele que ama mais as pessoas, que nós estamos indo falar com elas, do que nós mesmos. Então, ele é o patrocinador da missão. Porque é importante falar isso, sabe por quê? Porque a gente virou uma geração viciada em resultado, que maqueia resultado, maqueia ou maquia, não sei, uma geração que acaba, sabe, idolatra a performance de alguém. A gente segue a pessoa porque a pessoa fala assim, olha, eu não tinha nada, em 6 meses eu fiz 1 milhão e eu vou te ensinar como é que faz isso também. E aí você tem um monte de influencer performáticos, e aí você acredita que para as pessoas te seguirem, para as pessoas te reconhecerem, para as pessoas acreditarem em você, você tem que ter uma performance incrível. Deixa eu te falar uma coisa, a gente vai ter que decidir se a gente vai viver para os nossos seguidores, ou se a gente vai morrer pelo Evangelho. A gente vai ter que decidir quem é o dono da nossa vida. Quem é o dono? Qual que é o tema dessa conferência? Não mais eu,
Então por quê? Porque é Cristo que vive em mim, é Ele que define o meu estilo de vida, é Ele que manda o que eu faço, o que eu não faço. Eu não estou servindo sucesso, eu não estou servindo o resultado. Tem lugar que as pessoas vão aceitar, tem lugar que não, mas nós vamos pregar o Evangelho. Quantas pessoas na Bíblia pregaram e não foram ouvidas? Os profetas, os discípulos foram todos mártires da fé. O nosso mestre foi crucificado. Então, se nós vamos entrar nessa para valer, a gente tem que estar disposto a pagar o preço que for necessário para que Cristo seja glorificado. Eu lembro quando a gente começou a pregar nas portas das baladas, desde a tragédia de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, e nós falamos, nós podemos fazer algo mais, essa logística tem que mudar, é a logística da esperança, ela está aqui, mas tem que chegar lá, a gente tem que ir para lá para levar o que está aqui. E a gente começou lá, gente, foi assim, aconteceu muita coisa, mas quando eu fui pela primeira vez com os meninos evangelizar, eu queria ser o Todd White na rua, sabe? Eu vou entrar, a perna vai crescer, câncer vai sair na mão, mas eu sou o Marcos Madalena, eu não sou o Todd White. E aí eu chegava tímido, e a galera tudo olhando para mim para ver o que ia acontecer. Teve um dia que eu fui evangelizar alguém, a pessoa falou assim, vai falar de Jesus para o capeta. E não terminou essa história assim, eu botando a mão na cabeça da pessoa, ela caindo para trás e todo mundo aceitando Jesus. Não, eu falei, Senhor, eu não sei o que fazer. E eu fui falar com outra, até que eu cheguei numa outra roda e falei, qual que é o seu nome? E o irmão, né? A pessoa fala, Zaqueu. Gente, Zaqueu é filho de crente, né? E quem eu sou? Filho de crente que desviou. Eu começo a conversar com ele, a história se conecta, ele chama todo mundo para ouvir. Daqui a pouco a gente está orando por todo mundo. Tem gente que não entra na balada, tem gente voltando para casa, tem gente entregando contato com gente para gente que nunca viu e começando a ouvir. A gente passou a ir lá, daqui a pouco tinha gente que ia para a porta da balada para falar com a gente, porque sabia que toda semana a gente estava lá, e já fazem 10 anos que nós estamos lá todas as semanas, com resultado, sem resultado, nós estamos entregando a palavra ali, Deus está salvando pessoas e nós estamos sendo obedientes àquele que nos enviou. É lógico que se nós podemos melhorar o que fazemos, a gente vai melhorar, a gente não é bobo, crente é crente, bobo é bobo, não é verdade? Então Deus nos dá a instrução, Deus nos dá estratégias. O problema é que a gente não pode botar fé na estratégia, a gente não pode servir ao resultado, a gente tem que servir a Ele, porque a gente não vive para seguidores, nós vivemos para a glória de Deus. Aleluia. E por último, aleluia, aleluia, aleluia. E por último, a menos que Deus faça, nós seremos um fracasso. Tenha isso em mente. Qual que é a garantia de que alguma coisa vai acontecer, quer a gente veja ou não? É que Deus está presente. Você acha que Deus é irresponsável? Ele fala assim, vou mandar meu filho só para passar vergonha e não vai acontecer nada. Ele está com você. Lembra lá de Mateus 17, Monte da Transfiguração? Todo mundo quer ficar lá em cima, eles tinham sido rejeitados pela sociedade, e aí quem eram os maiores para as pessoas que os rejeitavam? Elias e Moisés. Aí chega lá no monte, tem Elias e Moisés e Jesus falando com eles. Eles falam assim, zeramos a vida, gente, o que mais que eu vou descer, eu vou ficar aqui para sempre. Aí, enquanto eles estavam lá, empolgados, eles descem e não conseguem expulsar um demônio, não consegue servir alguém que pede ajuda. Então Jesus manda descer, e para ficar humilde dá uma missão complicada. É assim, né? Às vezes a gente tem um testemunho incrível para contar e no outro dia está apanhando. Já aconteceu com você? Oi, tudo bem? Toda hora, né? E aí a gente lembra, é Ele que faz mesmo. Mas o mais importante aqui nessa história é que o pai chega, meu filho está tendo um problema, meu filho tem ataques, ele é jogado no fogo e na água, eu levei ele aos seus discípulos e eles não conseguiram. E aí Jesus pergunta, você crê? Ele tinha uma fé meio esquizofrênica, que ele fala, eu creio. Depois ele fala, me ajuda a crer. Aí, naquele contexto, Jesus liberta. E depois desse contexto de
salvação, de libertação, Jesus vai lá e ensina os discípulos, porque tem um workshop depois, entendeu? Essa caça de demônios só sai com jejum e oração. Sabe o que eu vejo nessa história? Eu vejo eu e você. Quando finalmente a gente vai, a gente bate no fracasso, na limitação, no desafio. A gente vai e a gente percebe, tem algo que a gente ainda não aprendeu. Quando o crente está só dentro da igreja, ele é cheio de comentários sobre tudo, né? Ele tem é o negócio do espectador, porque ele comenta se a pregação foi legal ou não foi, se foi teológica, se foi fundamentada na Bíblia ou não, como é que foi o louvor, tinha que cantar essa, tinha que cantar aquela, foi ungido ou não. Aí quando ele está lá e ele depende do que, sabe, da fé, da entrega que ele está fazendo, ele para e ele vê a limitação. Sou eu e você nas nossas limitações. Sabe o que eu tenho aprendido? Nós vamos com as nossas limitações e Deus aparece com o sobrenatural. Aleluia, nós vamos com aquilo que a gente pode, com o amor pelas pessoas, com a vontade de servir, com aquilo que a gente já aprendeu e a gente entende que não pode ficar parado, sabe, fé cristã com paralisia, é doença, sabe aquele ditado, água parada da dengue, é vida cristã parada, da doença, orgulho, julgamento, e aí a gente vai, só que quando a gente vai, a gente percebe que precisa crescer mais, precisa aprender mais, mas Deus tem um compromisso com o envio. O sobrenatural, o avivamento está no envio. Ele nos envia e aí Ele aparece com o sobrenatural. Eu queria mostrar para vocês uma história. Nós estávamos no sambódromo, tinha uma escola de samba lá, a gente estava evangelizando. E aí nós fomos, esse ano, o ano passado, estava muito difícil chegar na abordagem, ano de eleições, os blocos estavam ali, as alas, estava tudo com o nome de uma ideologia, que representa também, às vezes, um afrontamento à igreja. Nós somos vistos como pessoas que não estão sendo bem aceitos, claro, somos inimigos, e nós somos de ala em ala, e a gente ia falando com uma pessoa e outra, a gente estava ali com as nossas limitações, e nós fomos pedindo para Deus um caminho. Nós levamos barrinhas de cereais, que eles ficam muito tempo ali, sem se alimentar, e esperando para entrar, é desafiador, então a gente leva para fazer um ato de bondade, para quebrar ali o gelo na abordagem. E aí nós fomos indo até que assim, essa ala estava lá no final, tem um ponto de interrogação na fantasia aqui, lá atrás outro ponto de interrogação que era assim, as ideologias representavam as causas dos desprezados pela sociedade, e no final tinha um ponto de interrogação que era, qual que é a sua, pelo que você é rejeitado, qual que é a injustiça que você sofre. E aí quando nós fomos conversar, eu lembro que eu conversei com a Fabiana, que é essa que está de costas conversando comigo. Eu falei, qual que é o seu nome? Ela falou, Fabiana. Eu perguntei para ela, Fabiana, faz quanto tempo que você comeu? Porque eu queria entregar a barrinha de cereal. Ela virou e falou assim para mim, o que você está fazendo aqui? Eu virei e falei assim, não, eu vim te entregar uma barrinha de cereal. Aí ela falou assim, não, mas o que crente está fazendo aqui? E eu, quando às vezes você tem que fazer uma outra pergunta, entendeu? Enquanto você vai pensando que você vai responder, eu falei assim, mas como que você entrou nessa escola? Fiz uma pergunta, querendo saber da história dela, e ela conta que ela vem de São Luís do Maranhão, que ela chega em São Paulo, que ela não tem amigos, que um dia no ônibus alguém convida ela para o ensaio da escola de samba, ali ela começa a fazer amigos, a gente olha, a gente não sabe o que levou ali, mas ela não foi para o carnaval buscando o que às vezes crente cheio de julgamento acha que foi. Ela foi buscando uma família, ela foi buscando amigos, e a gente começa a conversar, e eu começo a falar da barrinha, e eu falo assim, olha, você não acredita mais em gentileza? O que aconteceu que você perdeu a fé? E eu falo que eu estava ali porque se ela tinha uma necessidade, Jesus se importava com ela, que Jesus nos ensinou as boas novas, Ele nos entregou as boas novas, isso é boas notícias, isso é você entregar as boas notícias. E aí então ela começa a se abrir, daqui a pouco, barrinha e tal, eu mostro para ela que é industrializado, que não tem, sabe, não tem pegadinha.
E aí daqui a pouco ela levanta e fala: gente, tem barrinha para todo mundo. E a galera estava meio assim, né? Sabe, vamos chegar cheio de ousadia. Aí um não, dois nãos. Todo mundo meio tímido, não sabe o que fazer. E quando ela levantou, eu falei: tem barrinha, gente, traz barrinha. E o pessoal começou a chegar do nosso time, tinha umas 30, 40 pessoas nessa ação. E o pessoal começa a chegar e receber barrinha, a gente começa a conversar. Daqui a pouco, eu vejo que o pessoal está incomodado da organização ali do carnaval. E aí eu falo assim: não, a gente já tem que orar aqui. Eu vou dizer assim: posso? Aí ela pega e fala assim para mim: vocês podem orar por nós? Aí, ei gente, eles vão orar por nós aqui. Elas começam a se juntar. E aí, gente, quando o pessoal está se preparando para desfilar na avenida, eles não foram para o culto. E eles vão entrar na avenida para desfilar. Pelo que eles querem oração? Para ganhar o desfile. E agora, pelo que eu vou orar? No culto eu sei o que eu faço. Vamos cantar, vamos pregar, vamos orar. Agora, e eu não posso rifar a minha Bíblia, o meu Evangelho ali, mas eu falo: Senhor, me dá sabedoria aqui. E aí nós fazemos aquela grande roda. E eu começo a orar: Senhor, abençoe a batalha de hoje. Tinha uma batalha acontecendo ali. Mas abençoe a batalha de amanhã também. Abençoe aquelas que estão sofrendo aqui com a dor da traição. Abençoe essas que sofrem a dor do distanciamento de um filho, aquelas que sofrem com a solidão. E eu fui começando a abençoar, falei: o Senhor, começou a virar uma pregação. E quando eu olho ao meu redor, tinha gente ministrando palavra de conhecimento, tinha gente sendo curada, já tinha gente que ia ter que refazer a maquiagem para entrar de novo ali. E Deus fez ali algo sobrenatural. A gente começa a trocar contato, porque nós vamos com as nossas limitações e Deus aparece com o sobrenatural. Aleluia, aleluia, aleluia. E é quando a gente vai que a gente vê o que Deus faz. E eu quero declarar algo na sua vida aqui hoje. Pega a sua Bíblia, vamos lá para Atos 16. Eu quero declarar que hoje aqui é Atos 16, 10. Se você puder, na sua Bíblia por aplicativo ou na sua Bíblia de papel, física, circula Atos 16, 10. E antes da gente ler o 10, a gente vai ler o 8. Por quê? Tem uma mudança de narrativa em Atos. Tem uma mudança de narrativa nesse ponto. Atos 16, 8, olha como a narrativa é feita. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Então, eles contornaram, eles desceram. Quem escreveu Atos? Lucas, certo? Aí, você vai ver no verso 10, tá? Contornaram e desceram. Então agora, verso 10, depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. O que mudou aqui, gente? O que mudou? Verso 8, eles foram. Verso 10, nos preparamos. A pessoa da narrativa muda. Antes era o que eles faziam. A partir de Atos 16, 10, Lucas narra aquilo que ele começa a fazer junto com os apóstolos. Eu quero declarar aqui hoje: você não é mais um espectador de Deus. Hoje é Atos 16, 10 na sua vida. Você vai escrever com Deus a história de avivamento dessa nação. Não é o que eles estão fazendo, não é aquilo que está acontecendo em algum lugar, é o que nós estamos fazendo com Deus. Mudou. Você vai escrever uma história com Deus. Você não vai ver os que são criticados, você vai ser criticado por isso também. Você não vai ver aqueles que estão indo e os milagres estão acontecendo. Você vai vivenciar os milagres
milagres que Deus vai fazer aonde você está. Você não vai assistir, você não vai comentar, você vai ser parte daquilo que Deus vai fazer. Você vai ser parte do que Deus quer construir. É tempo de nos posicionar com Deus. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Eu queria que você se posicionasse. Sabe, Deus está te chamando para um novo tempo. Jesus morreu por você. Jesus escolheu você. Jesus trouxe você para perto. Jesus está te dando crescimento espiritual, você está sendo mais aprofundado, enraizado nele, e Jesus está te enviando para uma nova história. É o último dia de conferência, mas o culto não acaba. É o último dia de conferência, mas o avivamento não acaba. E avivamento não é quando o fogo cai, o avivamento é quando o fogo espalha. Avivamento é quando outros são incendiados por aquilo que Deus está fazendo também na minha vida, e outros lugares são alcançados. Eu tenho conversado com a juventude, eu tenho feito pesquisas sobre o que trava a juventude no evangelismo, o que trava no compartilhar da fé. E aí, gente, 3 motivos principais. O primeiro, o maior grupo, timidez. E, gente, não é se eu sou tímido ou não, é se eu estou tão cheio da presença de Deus que eu não consigo mais guardar para mim mesmo. Não é o que vão pensar de mim, é quem manda na minha vida. A gente prega o evangelho também por obediência. Tem hora que eu tenho preguiça de falar, porque vai ser uma conversa longa. Não é o melhor momento, mas tem alguém aberto. Tem uma pessoa que Deus está mostrando, e eu esqueço se eu sou tímido, se eu não sou. Lembra do Vitão? Não consigo mais guardar para mim mesmo. Tem uma forma, tem um jeito de compartilhar. Não, você não vai parar, não é sobre você ser ousado. Alguém se identifica com timidez? Esse é um dos bloqueios que eu tenho muitas vezes. Chegar e abordar uma pessoa, começar uma conversa, as pessoas vão olhar, e o que eu vou fazer, eu não sei. Não se sentir preparado, eles vão fazer umas perguntas, eu não vou saber responder, eu não sei se eu estou preparado. Tem gente que está se preparando para dar aula para Jesus no céu, porque nunca começa essa missão. Temos que começar essa missão, a gente tem que se posicionar. E por último, acreditar que as pessoas não estão abertas. Eu acho que as pessoas não estão abertas. Jesus, quando pregava para a samaritana, os discípulos chegam, ele fala da comida que ele tem para comer, que ninguém conhece. E ele fala sobre os campos estarem brancos. E ele fala, o problema não é gente aberta ou gente fechada. O problema é a ausência de trabalhadores. Porque os campos já estão brancos. Eu muitas vezes deixei de falar de Jesus porque eu achava que a pessoa não estava aberta. Quem mais? Quem mais? Quantos se identificam com um dos 3? Não se sentir preparado, timidez, ou achar que as pessoas não estão abertas? Olha a sua volta. Nós podemos sentir, nós podemos ser tentados a ser paralisados, mas hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai quebrar toda a paralisia em nosso meio. Os bloqueios vão cair. Hoje é Atos 16:10 na nossa vida. Teve um momento que Lucas falou, o bonde do avivamento está passando aqui, e eu não vou ficar parado, eu vou junto, é hora de irmos juntos. E se você está sentindo Deus falar com você, algo tem que ser quebrado, um posicionamento novo tem que acontecer, e você está se juntando ao que Deus está fazendo, será que você pode sair do seu lugar? Será que você pode vir até aqui? Vamos orar juntos, vamos fazer um grande compromisso com Jesus.